Olha só, minha gente, senta aqui que a história que eu tenho para contar hoje não é daquelas de cinema, não. É daquelas da vida real, que dói na pele, mas que faz a gente acreditar que o amanhã pode, sim, ser diferente. O nome do nosso protagonista é Ricardo, mas na época das vacas gordas, todo mundo só chamava ele de Doutor Ricardo. O homem era o rei da cocada preta, lá em Ribeirão Preto. Tinha uma rede de lanchonetes de luxo, andava de caminhonete importada que brilhava mais que o sol do meio-dia e morava num condomínio onde as casas não tinham muros, só jardins que pareciam de revista. Mas sabe como é a vida, né? Às vezes a gente sobe no salto e esquece que o chão é de terra. O Ricardo deu um passo maior que a perna. Quis abrir 10 filiais de uma vez, pegou dinheiro com o banco, se enrolou com juros que cresciam mais rápido que tiririca no pasto. E quando ele piscou, a casa caiu. E caiu feio. Em menos de um ano, o doutor Ricardo viu os oficiais de justiça batendo na porta dele como se fosse tambor de escola de samba. Levaram a caminhonete, levaram os móveis planejados e, por fim, levaram a própria chave da casa. Ele se viu no meio da rua, com 2 malas de roupa e um resto de dignidade que mal dava para cobrir o corpo. Os amigos? Esses sumiram mais rápido que dinheiro de pobre. Aqueles que viviam nas churrascadas dele, bebendo da cerveja mais cara, de repente não podiam atender o telefone. "Tô em reunião, puxa que fase, hein? Vou ver o que faço e te ligo." Mas o telefone nunca tocava. O Ricardo acabou indo parar num quartinho de pensão lá no centro da cidade, um lugar onde o cheiro de mofo brigava com o cheiro de fritura do vizinho. Era um cubículo com uma cama que rangia até se ele respirasse fundo e um banheiro que ele dividia com mais 5 pessoas. O homem que comia filé mignon todo dia agora olhava para os lados e não via saída. O dinheiro que sobrou foi minguando, até que não sobrou nem para o PF da esquina. Foi aí que começou o tempo do pão com água. Vocês já sentiram a fome de verdade? Não aquela fominha de quando o almoço atrasa meia hora, mas aquela que faz o estômago roncar como se tivesse um bicho vivo lá dentro. Durante 3 meses, o café da manhã, o almoço e a janta do Ricardo era um pão francês amanhecido que ele comprava baratinho no fim da tarde, molhado na água da torneira para dar a sensação de que a barriga estava cheia. Ele comia devagar, cada pedaço, fechando os olhos e tentando lembrar do gosto das coisas boas que já tinha comido. O Ricardo emagreceu uns 15 quilos. A barba cresceu, a roupa ficou larga e o brilho no olho apagou. Ele passava o dia caminhando pela cidade, procurando emprego. Mas quem ia contratar um ex-empresário quebrado e com cara de derrotado? O não virou o bom dia dele. Ele sentava na praça, olhava para as pessoas passando e sentia uma vergonha que queimava por dentro. Ele se sentia um nada, um zero à esquerda. Mas o fundo do poço, minha gente, tem uma vantagem. Ele é feito de rocha e de lá a gente não passa. Numa tarde de terça-feira, daquelas bem quentes que o asfalto chega a subir fumaça, o Ricardo estava mexendo num casaco velho, um dos poucos que ele não tinha vendido no brechó para pagar o aluguel do quarto. Ele enfiou a mão no bolso pequeno e sentiu um papel amassado. O coração dele deu um pulo. Quando ele puxou, era uma nota de R$20. Uma nota de 20, toda dobrada, esquecida ali desde os tempos de glória. Para muita gente, R$20 não paga nenhum lanche direito hoje em dia. Mas para quem está comendo pão com água há meses, aqueles R$20 pareciam um bilhete premiado da loteria. Ele olhou para a nota e o primeiro pensamento foi: vou comer um prato de comida de verdade. Ele já sentia o cheiro do feijão fresquinho, do arroz soltinho e de um bife acebolado. Ele chegou a caminhar em direção ao restaurante popular, mas no meio do caminho, ele parou. Ele viu um grupo de jovens gravando um vídeo com o celular no meio da praça, fazendo umas dancinhas e dando risada. Ele ficou ali parado, observando. Ele lembrou que
Apesar de ter perdido tudo, ele ainda tinha o seu celular. Era um modelo antigo, com a tela toda trincada, mas ainda funcionava e tinha internet, porque ele usava o Wi-Fi liberado da biblioteca pública para ver as notícias e procurar vaga. Uma ideia começou a cozinhar na cabeça dele. Uma ideia doida, dessas que só quem não tem mais nada a perder consegue ter. Ele não ia gastar aqueles R$ 20 com comida que ia sumir em 10 minutos. Ele ia investir. Mas investir no quê? Ele pensou no que ele sabia fazer de melhor. Antes de ser empresário, o Ricardo era o mestre do churrasco na família. Ele tinha uma receita de um tempero artesanal, uma farofa crocante que todo mundo dizia que era a melhor do mundo. Era um segredo de família, que levava um toque de rapadura e umas ervas que ele mesmo colhia. Ele deu meia volta e foi direto para o mercadinho. Com os R$ 20, ele comprou 1 quilo de farinha de mandioca de boa qualidade, um pedaço pequeno de bacon, uma rapadura, um pouco de sal e uns temperos secos. Sobrou 50 centavos de troco. Ele voltou para a pensão, pediu para a dona Zezé, para usar a cozinha por 1 hora, em troca de limpar o fogão depois. O Ricardo lavou as mãos, como se fosse fazer uma cirurgia. Ele cortou o bacon em cubinhos quase invisíveis de tão pequenos, para render mais. Derreteu a gordura, fritou o bacon até ficar crocante, ralou a rapadura e misturou tudo com a farinha e os temperos. O cheiro que subiu naquela cozinha foi algo de outro mundo. Até os outros moradores da pensão apareceram na porta com o nariz empinado. "Que cheiro é esse, Ricardo?" perguntavam. Ele só dava um sorriso de lado e dizia: "É a volta por cima, pessoal." Ele não tinha embalagem bonita. Ele pegou uns saquinhos plásticos transparentes que ele tinha guardado e dividiu a farofa. Deu uns 10 saquinhos. Mas aí veio a parte difícil. Como vender? Ele não tinha coragem de ir para a rua gritar. A vergonha ainda morava no peito dele. Foi aí que ele lembrou dos jovens na praça. Ele pegou o celular trincado, apoiou numa lata de leite vazia em cima da mesa capenga do quarto e começou a gravar. Ele não fez dancinha. Ele não usou filtro. Ele simplesmente contou a verdade. Ele olhou para a câmera e disse: "Meu nome é Ricardo. Eu já tive muito dinheiro. Já comi nos melhores lugares, mas hoje eu moro num quarto de pensão e estou há 3 meses comendo pão com água. Esses aqui são os últimos R$ 20 da minha vida, transformados em farofa. É a receita da minha avó. Se você estiver por aqui no centro, compra um saquinho de mim para eu poder jantar hoje." Ele postou o vídeo no TikTok. Ele não sabia mexer direito nas hashtags, mas colocou o nome da cidade e escreveu "Gino Superação." Ele saiu com os saquinhos na mão, com o coração na boca e foi para a frente de uma faculdade que ficava ali perto. Na primeira hora, ninguém parou. As pessoas passavam por ele como se ele fosse invisível. O Ricardo sentiu a vontade de chorar. Ele pensou: "Sou um idiota. Devia ter comprado o prato de comida." O sol começou a baixar e ele ali, com a farofa na mão e a barriga gritando de fome. De repente, uma menina de uns 20 anos com uma mochila nas costas parou na frente dele. Ela estava com o celular na mão, olhando para a tela e olhando para ele. "Você que é o moço do vídeo?" ela perguntou. O Ricardo engoliu em seco e assentiu. "Nossa, eu acabei de ver seu vídeo no meu Para Você." "Que história, moço. Eu quero um saquinho." Ela pagou R$ 5 pela farofa. O Ricardo pegou aquela nota de 5 como se fosse um troféu. Mas o que ele não sabia é que a internet é uma coisa de louco. O vídeo dele, por causa da sinceridade e da dor que transparecia nos olhos dele, começou a ser compartilhado. As pessoas gostam de gente de verdade. Em meia hora, chegaram mais 2 estudantes, depois um professor. No fim daquela tarde, ele tinha vendido os 10 saquinhos. Ele voltou para a pensão com R$ 50 no bolso. O lucro era pequeno, mas o sentimento de que ele ainda era capaz de produzir algo era gigante. Naquela noite, ele não comeu pão com água.
Ele comprou um marmitex de R$ 5 e saboreou cada grão de arroz como se fosse caviar. Mas a mágica aconteceu enquanto ele dormia. O vídeo dele viralizou de um jeito que ele nunca imaginou. Na manhã seguinte, quando ele ligou o celular no Wi-Fi da biblioteca, o aparelho quase travou de tanta notificação. O vídeo tinha mais de 100 mil visualizações. Tinha gente do Brasil inteiro comentando, dando força, e muita gente de Ribeirão Preto perguntando onde ele estava, que queriam provar a tal farofa da virada. O Ricardo sentiu um frio na barriga que ele não sentia desde o dia que abriu sua primeira empresa. Ele percebeu que aqueles R$ 20 não tinham comprado apenas ingredientes. Eles tinham comprado uma segunda chance. Ele correu para o mercadinho com os R$ 50 que tinha ganhado. Dessa vez, ele comprou mais ingredientes. Ele passou o dia inteiro na cozinha da Dona Zezé. O cheiro da farofa se espalhou pelo quarteirão. Dessa vez, quando ele chegou na frente da faculdade, já tinha uma pequena fila esperando por ele. As pessoas não queriam só a farofa. Elas queriam ver o homem que tinha tido a coragem de admitir que estava no fundo do poço. Ele vendeu tudo em menos de 20 minutos. Mas o Ricardo era empresário. Ele tinha o faro para a coisa. Ele sabia que o sucesso da internet é como espuma de sabão. Sobe rápido, mas some se você não cuidar. Ele pegou o dinheiro daquele segundo dia, que já era bem mais, e em vez de gastar com roupas novas ou sair dali, ele foi numa gráfica rápida. Fez uns adesivos simples com o nome Farofa do Ricardo e o seu WhatsApp. Ele começou a organizar os pedidos. A cada dia, a fila aumentava. E a cada dia, o Ricardo postava um vídeo novo. Ele mostrava ele fazendo a farofa, ele limpando o fogão, ele agradecendo cada pessoa que comprava. Ele falava da fome, falava do pão com água e falava que o talento dele ninguém tinha conseguido levar no caminhão da mudança. A cidade inteira começou a falar dele. O Dr. Ricardo agora era o Ricardo da Farofa, e ele carregava esse nome com um orgulho que ele nunca teve quando era rico. Ele começou a receber mensagens de donos de empórios querendo revender o produto dele. Mas ele ainda estava naquele quartinho de pensão, com uma panela velha e um sonho que estava começando a ganhar corpo de novo. O que ele não imaginava é que o destino ainda tinha uma carta na manga e que aquele vídeo simples, gravado com um celular quebrado, ia chegar nos olhos de uma pessoa que mudaria a vida dele para sempre, transformando aquela farofa artesanal no início de um novo império. Mas isso, minha gente, é o que a gente vai ver daqui a pouco, porque a subida do Ricardo estava só começando e o mundo ainda ia ouvir falar muito daquele homem que venceu a fome com R$ 20 e uma ideia na cabeça. Pois é, minha gente, o mundo dá voltas e às vezes a capotada é tão grande que a gente até perde o fôlego. Mas o Ricardo, aquele mesmo que estava molhando pão na água para enganar o estômago, agora sentia um frio na barriga que não era de fome, era de esperança. Aquele vídeo dele, gravado com o celular todo estraçalhado, tinha virado uma febre. O povo nas redes sociais não queria só a farofa, eles queriam ver o Ricardo vencer. Era como se cada saquinho vendido fosse um gol num campeonato contra a tristeza. A coisa tomou uma proporção que o Ricardo nem conseguia mais dar conta sozinho. Ele passava a noite inteira na cozinha da Dona Zezé, suando a camisa, ralando rapadura e fritando bacon. E de manhã já tinha gente batendo no portão da pensão. Mas o grande estalo, o momento em que a chave virou de verdade, aconteceu numa tarde de quinta-feira. Ele estava lá, sentado no banquinho de plástico dele na frente da faculdade, com a caixa térmica vazia, porque tinha vendido tudo em 10 minutos. Quando um carro preto, daqueles bem grandes e imponentes, encostou no meio-fio. Ricardo gelou. O trauma era tanto que ele achou que era oficial de justiça vindo cobrar alguma dívida velha que ele nem lembrava mais. Mas do carro não saiu nenhum homem de terno com papel na mão. Saiu um senhor de cabelos brancos, camisa de linho e um sorriso de quem já viveu muito.
O nome dele era Seu Antenor. Para quem não sabe, o Seu Antenor é dono de uma das maiores redes de supermercados do interior paulista. O homem é um tubarão, mas tem um coração do tamanho de um bonde. Ele chegou perto do Ricardo, olhou para aquele homem magro com a roupa gasta mas limpa e estendeu a mão. Ricardo, eu vi o seu vídeo. E antes que você ache que eu sou um doido, eu quero te dizer uma coisa. Eu também já comi pão com água há 40 anos. Eu conheço esse brilho de teimosia no seu olho. O Ricardo não sabia se chorava ou se apertava a mão do homem. O Seu Antenor não queria dar esmola. Ele queria provar a tal farofa. O Ricardo tinha guardado um último saquinho, o saquinho da sorte, que ele deixava separado todo dia. Ele entregou para o empresário. O Seu Antenor abriu ali mesmo, no meio da calçada, pegou uma pitada com os dedos e provou. Ficou em silêncio por uns 10 segundos, que pareceram 10 anos para o Ricardo. Depois, ele limpou os dedos e disse: "Isso aqui não é farofa, meu filho. Isso aqui é ouro em flocos. Amanhã, às 8 da manhã, eu quero você no meu escritório. E não se preocupe com o transporte, eu mando um carro te buscar." Naquela noite, o Ricardo não conseguiu pregar o olho. Ele olhava para o teto mofado do quartinho e pensava no caminho que tinha feito até ali. Ele lembrou de quando era o Dr. Ricardo e percebeu que naquela época ele era oco por dentro. Ele tinha dinheiro, mas não tinha história. Agora, ele não tinha nada no banco, mas tinha uma força que nenhum trator conseguia segurar. No dia seguinte, a conversa no escritório do Seu Antenor foi direta ao ponto. O empresário queria colocar a farofa do Ricardo em todas as unidades da rede dele. Mas tinha um detalhe. Ele queria que a marca mantivesse a cara do Ricardo. O povo quer a sua verdade, Ricardo. Eles querem o produto que nasceu da nota de R$ 20. O acordo foi selado com um aperto de mão e um contrato de sociedade que daria ao Ricardo a estrutura de uma cozinha industrial, funcionários e logística, mas a receita e o marketing continuariam sendo dele, do jeito dele, no TikTok. O que se seguiu nos meses seguintes foi uma loucura que nem o melhor roteirista de novela conseguiria escrever. O Ricardo saiu da cozinha da Dona Zezé e montou sua primeira linha de produção. Mas ele fez questão de contratar pessoas que também estavam passando por dificuldades. Ele dizia que a fábrica dele não produzia só comida, produzia dignidade. Ele continuou postando vídeos, mas agora ele não mostrava mais o quarto de pensão. Ele mostrava o caminhão saindo carregado. Ele mostrava ele entregando o primeiro lote no supermercado. E o povo ia à loucura. A farofa da virada virou um símbolo nacional. Tinha gente de outros estados pedindo pelo amor de Deus para ele vender pela internet. Ele criou um site e no primeiro dia o sistema caiu de tanto acesso. O dinheiro começou a entrar, mas agora era diferente. O Ricardo não saiu comprando caminhonete importada nem relógio de ouro. A primeira coisa que ele fez, com o primeiro lucro de verdade, foi voltar na pensão da Dona Zezé. Ele chegou lá com um envelope e uma caixa da farofa. Ele pagou todos os meses de aluguel adiantado para todos os moradores que estavam lá passando aperto. E para a Dona Zezé, ele deu uma reforma completa na cozinha e uma geladeira de última geração. A senhora acreditou no meu cheiro quando eu não tinha nem onde cair morto, ele disse, abraçado com a velhinha que chorava de soluçar. Em 6 meses, a farofa do Ricardo já estava nas prateleiras dos grandes aeroportos. Ele criou variações. A farofa com bacon caramelizado na rapadura, a original, uma versão apimentada e uma vegetariana que era um sucesso. O rosto dele, aquele rosto que antes ele tinha vergonha de mostrar na praça, agora estava estampado nas embalagens com um sorriso sincero e a frase: "O sabor de quem nunca desistiu." 1 ano depois daquela tarde em que ele encontrou a nota de R$ 20 no bolso do casaco velho, o Ricardo estava sentado num escritório moderno, mas com uma decoração simples. Ele abriu o aplicativo do banco no celular. Um celular novo, claro, mas sem ostentação.
Quando ele olhou o saldo, o coração deu um solavanco. 7 dígitos. Lá estava ele, o primeiro milhão. Ele ficou parado, olhando para aquela tela por um longo tempo. Ele lembrou do gosto do pão com água. Lembrou da humilhação de ver o carro sendo levado pelo guincho. Lembrou do silêncio dos amigos que sumiram. E por um momento, ele sentiu uma gratidão imensa por ter perdido tudo. Porque se ele não tivesse perdido o império de mentira que tinha antes, ele nunca teria construído esse império de verdade que tinha agora. O telefone dele tocou. Era um convite para dar uma palestra para jovens empreendedores. Ele aceitou na hora, mas com uma condição. Eu não vou de terno e gravata. Eu vou do jeito que eu sou. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Tinha gente importante, empresários, estudantes, todo mundo querendo saber o segredo do sucesso. O Ricardo subiu no palco, colocou uma nota de R$ 20 em cima do púlpito e um saquinho de farofa do lado. Ele olhou para a plateia e disse: "Muita gente me pergunta como eu fiz o meu primeiro milhão. Eles esperam que eu fale de bolsa de valores, de criptomoeda ou de estratégia de mercado. Mas a verdade é que o meu primeiro milhão foi temperado com bacon e rapadura, e o ingrediente principal foi a fome. Não só a fome de comida, mas a fome de provar para mim mesmo que o meu valor não estava no que eu tinha, mas no que eu era capaz de fazer com o que me sobrava." Ele contou a história toda, do pão com água até ali. No final, o auditório inteiro ficou de pé. Não era um aplauso para um milionário, era um aplauso para um sobrevivente. Hoje o Ricardo mora numa casa confortável, mas sem os luxos exagerados de antigamente. Ele recuperou sua dignidade, sua saúde e, o mais importante, recuperou a fé nas pessoas. Ele ainda frequenta a mesma padaria onde comprava o pão amanhecido, mas agora ele deixa pago o café da manhã de quem chegar lá sem dinheiro. Ele sabe que a vida é um sopro e que o dinheiro pode ir embora de novo a qualquer momento. Mas ele não tem mais medo. Porque ele descobriu que enquanto ele tiver suas mãos para trabalhar, sua mente para criar e uma ideia no fundo do poço, ele nunca mais estará realmente pobre. E sabe o que ele faz toda manhã, minha gente? Antes de começar a trabalhar, ele senta na mesa da cozinha, pega um pedaço de pão francês e come com um copo de água do lado. Ele faz isso para nunca esquecer de onde veio e para dar valor a cada grão de farofa que sai da fábrica dele. Afinal de contas, o sucesso é doce, mas o caminho até ele é o que dá o verdadeiro sabor à vida. E assim, o homem que um dia foi o Dr. Ricardo e depois o Ricardo da farofa, se tornou apenas o Ricardo. Um brasileiro que provou que com R$ 20 e muita coragem dá para reconstruir o mundo e ainda sobrar troco para o jantar. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.